né, e essa relação com os Estados Unidos. Vamos conversar agora com o Rodrigo Medina Zanni, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Rodrigo, primeiramente, boa tarde, né? Joe Biden já falou publicamente que vai cobrar o Brasil, como, por exemplo, sobre questões ambientais. Como é que fica essa relação aí entre os países, né? E vamos falar também sobre a questão do governo Joe Biden daqui a pouquinho. Bom, saudações aos espectadores, à bancada. Em primeiro lugar, desde a campanha presidencial, eu sublinho aqui um debate em que o Joe Biden criticou severamente a política climática dos republicanos, especificamente da gestão Donald Trump. Ele já se referiu ali de forma bastante crítica ao governo de Jair Bolsonaro, em especial em razão das queimadas na Amazônia e no Pantanal, não é? Referindo à necessidade de retomar uma agenda de políticas climáticas de combate ao aquecimento global, criticava também severamente as posturas anticientíficas e negacionistas do governo Trump, replicadas pelo governo Jair Bolsonaro, né, de negar o fenômeno do aquecimento global. A vitória de Joe Biden coloca para o governo brasileiro uma necessidade premente de repensar muitos dos aspectos do discurso e das práticas governamentais, por exemplo, anunciando, não é, uma boa vontade de seguir mantendo relações comerciais harmoniosas com os Estados Unidos, penso que demitindo de imediato o Ricardo Salles e o Ernesto Araújo, não é? Ou seja, mudando a chefia das pastas do meio ambiente e das relações exteriores. Eu explico por quê. No discurso de campanha, o Joe Biden frisava a necessidade de organização de uma coalizão internacional com aporte de recursos e aí do montante de 20 bilhões de dólares para políticas climáticas pudessem ser implementadas, né, e aperfeiçoadas, por exemplo, no caso das queimadas no Brasil. Mas acende-se aí um sinal de alerta em razão da organização desses esforços que podem levar muito facilmente a iniciativas de retaliação comercial, por exemplo, com a implementação de novas barreiras ou taxas, né, para produtos brasileiros, em razão, né, das posturas lamentáveis deste governo, né, frente à destruição dos maiores biomas do planeta, não é? E a flexibilização de legislações ambientais, mais o incentivo à liberação de agrotóxicos, né, que vai contramão das políticas que têm sido afirmadas necessárias, né, para a preservação do meio ambiente, né, e a cabo exatamente daquele que está à frente, né, da pasta que deveria zelar pela preservação do meio ambiente. Vamos relembrar aqui aquele triste evento da reunião de ministros com o presidente, né, em que o ministro Ricardo Salles, né, dizia da necessidade de aproveitar o contexto da crise sanitária mundial para passar a boiada. A gente tem que pensar o que é que isso quer dizer efetivamente, não é? Na prática. Então, como a gente vê aí as possibilidades de reconfiguração das relações Brasil-Estados Unidos, a começar por essa agenda que é primordial, né, tinha centralidade de campanha do Joe Biden e nos coloca aí numa condição bastante fragilizada, sobretudo porque o governo brasileiro insiste em não reconhecer, né, em não parabenizar, né, aquele vitorioso nas eleições norte-americanas, o Joe Biden, né, nos isola, nos coloca na contramão da política internacional, né, são, como já se disse aqui, mais de uma centena de estadistas que reconhecem a vitória eleitoral do Joe Biden, não é? E o governo brasileiro, não é, de forma absolutamente irresponsável, não o fazendo, coloca sob risco uma série de pautas que interessam, não é para o governo de Jair Bolsonaro, é para o Estado brasileiro, para o povo brasileiro.
Rodrigo, aqui é a Thaís Lopes falando. Muito boa tarde para você, primeiramente. Rodrigo, eu queria pedir, por gentileza, para a gente agora voltar os olhares para eventuais problemas internos na gestão Biden. Ontem, no pronunciamento lá em Wilmington, em Delaware, agora até já falou um pouquinho sobre isso aqui na nossa programação, ele teve um tom, né, Glória, assim, de unificação, de união, de pacificação, de diálogo com outros partidos, inclusive o republicano, que é do Donald Trump. E desde a convenção democrata, Rodrigo, Joe Biden tinha essa intenção de unificar. Isso estava muito presente na campanha de Joe Biden. A gente viu nomes fortes da velha política, Hillary Clinton, a gente viu jovens promissores da ala mais progressista, como a deputada Ocasio-Cortez, e a gente viu até republicanos descontentes com a gestão de Trump. Esse discurso parece muito bonito, parece muito belo e parece que funcionou durante a campanha. Mas agora, na prática, a partir do próximo ano, isso vai funcionar? A gente vê que pode ser uma gestão muito diversa, muito diversificada. Como encontrar um meio termo sem perder o foco e decepcionar, né, os próprios democratas? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, na seara acadêmica, a pesquisa científica, ela prescinde inicialmente da caracterização correta, não é, dos elementos que constituem um determinado fenômeno sob análise. Então é preciso caracterizar corretamente o que foi o governo Donald Trump, não é, e que se assemelha a muitos governos, não é, nesse momento preciso da política mundial, não é? O governo Trump não é uma direita convencional. Nós podemos afirmá-lo uma ultradireita que tem muitos elementos de distinção com esta direita convencional que nós conhecemos desde há muito, né? Também é preciso distinguir o que é uma centro-esquerda de uma esquerda mais distante desse centro na linha do espectro político. Porque muita confusão vem sendo produzida no discurso político quando se coloca de uma forma bastante simplista o governo Trump como um governo de direita, e não é pura e simplesmente isso, e o Biden como se fosse representante da esquerda, né, nas eleições norte-americanas, o que também está